Sempre tenho dito, conheço o meu coração, o coração dos irmãos, os irmãos e Deus, cada um de nós temos as nossas dificuldades, e como o versículo ontem, dando mais uma estudadinha na mensagem, fala que lá em Gênesis, a tentação vem para todos, cabe a cada um controlá-la, cabe a cada um colocá-la no lugar dela. A tentação vem para todos, cabe a cada um de nós colocar ela no seu lugar. Obrigado, meu Rafinha. Falamos sobre a moldagem do caráter cristão, baseada nas palavras das bem-aventuranças. Aprendemos a necessidade de sermos humildes. Humildade é o esvaziamento de nós mesmos. Esse esvaziamento de nós mesmos possibilita o preenchimento por Deus. É o primeiro passo. Cristo sempre fala sobre a humildade. Vinde a mim que sou manso e humilde de coração. E a primeira bem-aventurança que ele diz: bem-aventurados os humildes de coração. As pessoas que conseguiram esvaziar-se de si mesmas. Nós sabemos, nós já conhecemos o coração humano. Ele é cheio de coisas ruins, cheio de perversidade, cheio de maldade, é propenso à mentira, é propenso ao vício, é propenso a toda sorte de pecados, à falsidade. Mas o homem que se esvazia de si mesmo e permite ser preenchido por Deus, ele deixa essa natureza velha e passa a ter uma nova natureza, passa a ser guiado por essa nova natureza, e assim ele pode ser um vaso nas mãos de Cristo, nas mãos de Deus. Depois nós fomos caminhando, aprendemos muitas outras coisas, mas paramos um pouquinho na mansidão. Fizemos um paralelo entre a mansidão e a ira desenfreada. Explicamos ali, baseado nas palavras do próprio Cristo, como disse, quando ele fala que ele é manso, ele foi manso. Fizemos aquela digressão ali junto com o poeta Estênio Márcios, que imaginou Cristo na cruz e os anjos ali ao redor da cruz, com as espadas desembainhadas, esperando a ordem dele. E aí ele imagina isso, porque Cristo fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, né? Ele, a partir dessa palavra de Cristo, ele tem essa imaginação de que, enquanto Cristo era crucificado na cruz, os anjos de Deus vieram sob o comando ali de Gabriel. Claro, irmãos, isso aqui é uma ilação, é uma poesia, mas que eu acho que cabe muito bem a gente falar: desembanharam as suas espadas e ficaram esperando a ordem de Cristo. Vamos exterminar com o homem, vamos acabar com tudo isso. Enquanto isso, os demônios saltavam ao redor e instigavam as pessoas a falar coisas terríveis para Cristo. Nós acreditamos no mundo espiritual e sabemos que ele existe. Mas Cristo diz: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Então, se Cristo suportou tantas afrontas, se Cristo suportou tantas injúrias, calúnias até, e ali permaneceu, difamações principalmente, difamaram muito o caráter de Cristo, difamaram muitas intenções de Cristo, diziam que ele bebia com as prostitutas e com os publicanos, falavam coisas assim, de maneira, e Cristo falou: eu vim para os que têm fome, eu vim para curar aqueles que estão doentes, e não para buscar salvar os que estavam perdidos. Eram essas pessoas que precisavam de mim. E Cristo dizia isso, mas eles falavam coisas terríveis, difamavam e diziam que as intenções de Cristo não eram aquelas que ele dizia. Ele dizia: eu vim do Pai, eu sou do Pai, vocês não conseguem enxergar. E Cristo nunca perdeu a sua mansidão. Então, qual de nós é maior que Cristo? Qual de nós, sendo sacerdotes, sendo servos, é maior que Cristo para sucumbir à ira, para nos deixar levar pela ira? E disse, inclusive, aqui, baseado na palavra, que isso tudo tem que acontecer dentro do nosso lar. É no nosso lar que a gente tem que ser manso. É porque é no nosso lar que caem as máscaras. Quem fica de máscara em casa aqui?
Ninguém fica. O Marco fica, porque ele agora está só meio feio. Ei, Marco, você é uma bênção, você é bonitão, Marco, meu irmão. Bonito e gente boa. Então, em casa, chegamos, que é a primeira coisa que a gente faz? A gente tira as máscaras, deixa na porta. Então, falamos sobre a mansidão dentro de casa. Andamos bastante, falamos dos outros pontos focais, chegamos nos pacificadores. Hoje o mundo precisa de paz, precisa de pessoas que olhem, e a paz só é possível quando nós entramos em acordo com Deus por meio do sangue de Jesus Cristo, aceitando Ele como nosso Salvador. A partir daí temos a paz com Deus e começamos a transmitir a paz de Deus. Então são dois tipos de paz importantes. Falamos bastante sobre isso, falamos que ainda o Senhor Jesus Cristo ali terminando as bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados quando vos injuriarem, quando vos maltratarem, quando vos perseguirem em meu nome. E nós entendemos a grande alegria de sermos vilipendiados aqui, de sermos muitas vezes humilhados por causa de Cristo, não por causa das nossas más ações, por conta de estarmos pregando a palavra de Deus. Vi muitas vezes meu pai sofrer esse tipo de injúria, esse tipo de situação difícil, porque ele sempre se levantou para defender a palavra com bastante veemência mesmo. Não importa em que contexto, ele sempre foi bem duro quando alguém quis detratar a palavra, detratar aquilo que é certo. Por conta disso, ele sofreu esse tipo de coisa, e às vezes que eu fui questionado, ele falou: meu filho, isso é uma benção. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer juntos. Recompensa vem do Senhor. E eu ficava sem entender aquilo, eu nunca entendi na época, porque precisava ainda crescer, me aprimorar na palavra. Eu não conseguia entender. Hoje eu compreendo e vejo que ele me ensinou, porque se diferente agisse, hoje não estaria aqui falando exatamente sobre isso, né? Não estaria aqui falando exatamente sobre essa postura que nós devemos ter por sermos servos de Cristo, por anunciarmos seu nome. É uma coisa lógica, uma coisa natural de quem é servo, imitar, seguir aquele que é o seu Senhor, e no nosso caso Cristo, que agora nos chama, mas não mais de servos ou escravos, mas de irmãos, e Deus nos chama de filhos. Então, exultai, alegrai, é grande o vosso galardão nos céus. Vê que Cristo, Ele promete, Ele exige, claro, de nós, uma postura diferenciada, mas Ele também promete o tempo do refrigério, o tempo da alegria. Ele primeiro exige algo de nós, exige algo de nós. Estou falando aqui nas bem-aventuranças. Ele exige um caráter bem definido, bem diferenciado, muito mais complexo, uma ética muito mais elevada do que a ética que o mundo ensina. Mas no final de tudo ele nos fala: vocês fiquem tranquilos, fiquem alegres, porque é grande o vosso galardão nos céus. Satanás, ao contrário, oferece primeiro o prazer. Ele fala na tentação, ele vai lá só te oferece o prazer, aquilo que a tua concupiscência te faz inclinar, e depois, e não fala nada sobre a consequência que você vai ter depois. E quando você está em consequência terrível, quando você está naquela situação difícil, você, foi a serpente. Ele fala: não fui eu não, foi você mesmo que quis. Você podia ter muito bem negado fazer aquilo. Então essa é a forma de Satanás agir. Se nós seguirmos Cristo, teremos paz, e todos os preceitos estabelecidos por Ele. Andamos bastante, falamos sobre cada ponto desse. Os irmãos que quiserem, ficar fácil agora, né? Os irmãos que quiserem rever, entra lá no meu Facebook, ou no YouTube, o Rafinha, o Ian, o Rafa e o Igor principalmente, está postando, esses textos, salvo engano, no YouTube também, no nosso canal, não é?
E aí você vai lá, você vai olhar todos. O Igor põe o título. Você vai lá e você pode assistir tudo. Eu quero assistir de novo, mas às vezes eu fico me vendo assim, eu acho que eu sou muito feinho. Então, logo depois disso, quando Cristo estabelece os pilares do nosso caráter, quando Ele diz o que nós devemos ser, aí Ele começa a falar daquilo que nós devemos fazer. Então, muda no versículo 13, quando Ele diz que nós somos o sal da terra. Ele olha para os discípulos e fala: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E aí nós começamos a tratar dessa questão do homem ser sal. E a grande característica do sal, no caso que Cristo sempre exibe aqui, é a de evitar a putrefação, de atrasar a putrefação. Mesmo com sal, mesmo uma carne salgada, ela irá se putrefazer, mas vai demorar muito mais para isso acontecer. Eu trabalhei já fazendo esse trabalho de salgar carne. Trabalhei em Cacaulândia, no açougue, e aprendi lá como é que eles faziam botava aquela manta de carne, jogava aquele monte de sal, passava o dia inteiro no sol, depois virava, botava de novo ali, aí no outro dia se recolhia de noite, até que ela ficar curada, ela ficar assim. E aí o rapaz me ensinou qual era o ponto, eu esqueci, mas eu aprendi na época. Trabalhei numa mercearia em Cacaulândia que tinha foi bem pouco tempo, alguns dias, mas eu fiquei achei muito interessante aquele processo que se fazia usando o sal e o sol. Nós entendemos que o mundo, no virar do... Oi? O pai falou bem, o sal e a luz. O sal e a luz. Entendam então que você aprendeu como agir. Cristo te ensinou primeiro como agir. Quais são como é que aquela escadinha, começando da humildade até chegar lá em suportar as injúrias. Para agora que você consegue fazer tudo isso, você sai e você começa a dar sabor por onde passa. Começa a espargir o sabor de Cristo por onde passa, começa a influenciar e começa a salgar. Conforme você começa a salgar, ao teu derredor a putrefação vai diminuindo, aquele cheiro, né, vai mudando para um cheiro agradável, e tudo isso é o desejo de Cristo para nós. Como Deus é sábio, como é bom estudar a palavra de Deus, compreender que tudo o que Cristo falou está concatenado, está organizado, tem uma mensagem para nós em cada palavra, nada foi solto, é muito bom. Eu recomendo a vocês, aqueles que não são acostumados, a estudar profundamente a palavra, é bom demais. Então, o homem, falei bastante sobre isso, no virar do século XIX para o século XX, tinha alcançado um nível de conhecimento, a ciência tinha avançado de uma forma tão grande, que fizeram os filósofos, os poetas cantaram, os filósofos falaram e apregoavam que o século XX seria o século das luzes, o século em que não se haveria mais guerra. O homem alcançou o ápice. Por quê? Porque a evolução não foi só física, a evolução agora também ela alcançaria a mente, e o homem por si só estabeleceria uma ética e uma moral tão elevada que não mais entraria em guerra, não mais mataria, e o século já começou com guerra. Em 1914 eclode a Primeira Guerra Mundial, logo depois, alguns anos depois, a Segunda Guerra Mundial, 1904, a Guerra Russo-Japonesa, 1904, 1905, a Guerra dos Balcãs, 1912, 1913, que já foi seguida pela a Guerra Civil Espanhola de 1914 a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, depois a Guerra Espanhola, que foi de 1936 a 1939, a Segunda Guerra Mundial de 37 a 45, quem gosta de história já leu, viu como era
a guerra, depois disso sucedeu a Guerra Fria, que por muitos anos, quem gosta de ler, quem gosta de estudar história, e quem gosta de ver filmes históricos, há um filme agora chamado 1917, eu recomendo assim que quem gosta de história ver aquele filme, dois jovens saem, vão passando por campos de guerra, e são cadáveres por todos os lados, e mortos de maneira grotesca, porque, falando da Primeira Guerra Mundial, porque eles usavam aquela arma, me faltou o nome agora, mosquetão, só que para municiar ela era muito complicada. Não, um mosquetão mesmo, uma arma individual. E na ponta dela havia uma espada, tipo uma faca. Então, geralmente eles conseguiam dar um tiro, e depois eles iam fazendo aquelas... Era grotesco, e aquele rapaz cai num determinado lugar, ele cai num determinado buraco quando ele vai caminhando, e ele encontra cadáveres por tudo quanto é lado, e ele cai e mete a mão dentro de um cadáver, a mão que estava cortada, e ele já cai em cima de outro, nossa, é terrível ver a maldade do homem. E sabe o que é o pior? Aquelas pessoas que matavam umas às outras nem sabiam por que estavam matando. Essa é a característica do homem, e é por isso que o mundo precisa de sal, precisa de Cristo, e é por isso que Ele nos incumbiu de ser diferentes. É uma grande missão, uma grande missão. E como o prognóstico do mundo era esse, mas o prognóstico de Cristo lá ainda, há mais de 2000 anos atrás era: sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Então o mundo está está embaixo da vontade do mal, do maligno, e ele trabalha nesse mundo de maneira aberta, de maneira que todos são, todos aqueles que não são de Cristo, são envolvidos e vivem a partir da vontade, da sua própria vontade, que muitas vezes é guiada pelo mal. Isaías 64:6 ainda diz: mas todos somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, aqui interessante, quando o profeta Isaías fala, aí já 700 anos antes de Cristo, já o profeta vendo adiante, o profeta de Deus, instruído por Deus, vendo muito adiante, ele falando sobre o nosso mundo, nós murchamos. Eu fico me vendo, olhando no espelho, muitas vezes não reconheço o meu rosto, porque há pouco tempo eu me via no espelho e tinha tanto cabelo que era uma confusão para cortar aquele cabelo, não tinha nenhuma marca de expressão, era tudo lisinho. Agora eu vejo as marcas que vão aparecendo e falo: quem é esse homem? Eu já sou um homem, e há pouco tempo eu era um menino. Murchamos, e nossas justiças são como trapo de imundícia. Quem confia na justiça do homem? Por isso o mundo precisa de sal, o mundo precisa de Cristo. E quem vai anunciar Cristo? Os anjos, diz em Hebreus, anelam estar em nosso lugar, ter toda a atenção que Deus deu a nós. Deus nos deu uma atenção e tem nos dado uma atenção que os anjos, ali, o autor da palavra de Deus, inspirado pelo Espírito, diz: os anjos anelam, desejam ter a mesma honra que nós temos, e nós muitas vezes ficamos tão distantes, tão fora da vontade de Deus, deixamos de ser sal e começamos muitos ser pisados pelos homens. Nós temos visto aí tantos que dizem que clamam o nome do Senhor Deus, e estão aí sendo pisados pelos homens, porque só falam Senhor, Senhor, não vivem Senhor, Senhor. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. É esse o salário do pecado. Por isso nós temos grande incumbência, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quem vai falar ao mundo? A Bíblia fala: quando esse evangelho for pregado em todo, e aí falando já, claro, nós reconhecemos isso, do tempo do reino, virá o reino, porque já estará no tempo, num tempo posterior ao nosso, mas também no nosso tempo nos foi incumbido levar a palavra não só a Israel, não só a Judéia, mas a todos os confins do mundo. Hoje eu não vejo como qualquer pessoa, assim, pelo menos nos ambientes civilizados, não ter acesso à palavra. Todos têm,
Todos têm. Mas vocês sabem muito bem que o homem precisa ser convencido. O homem por si só não vai se entregar a Deus. É por isso que nós somos necessários, somos pregoeiros, a ser pregadores, pregoeiros da justiça. Por isso que nós temos que sentar, mas como? Com palavras? Não. Vamos aprender hoje. Primeiro com a nossa vida. Então, essa é a característica do mundo. Nós aprendemos da função do sal. O sal preserva. O sal age como antisséptico. A irmã Marilda sabe bem, uma profissional de grande gabarito, irmã Carla, profissionais da área da saúde, atuam muitas vezes, acho que não é bem a função da irmã Marilda, mas a função da irmã Carla, a sanar machucados. Alguém chega lá com uma ferida, ela precisa passar um antisséptico. Sabe muito bem que muitas vezes na composição desse antisséptico vem sódio, vem alguma coisa que tenha sal. Mas nos tempos antigos, as promessas das mães eram assim: vou te dar uma lapiada e vou te passar um salzinho depois, menino, se tu ficar me perturbando. Era bom, tempo bom, né? Podia dar umas lapiadas nos coros dos meninos. Joel, pegou umas dessas? Eu, graças a Deus, nunca peguei, mas a Renata, minha irmã... Brincadeira. Renata, eu amo a Renata, tudo eu falo dela, que ela é maravilhosa. Então, a função é evitar a putrefação, impedir, atrasar o processo. Essa é uma função muito grande. Depois falamos bastante, mas eu só lembro que eu falei que eu iria repetir sempre, para a gente aprender. Falamos que além dessa questão de evitar a putrefação, de funcionar como antisséptico, o sal também dá sabor, é uma função secundária. Ou seja, nós precisamos trazer uma nova forma de agir, uma nova forma de estar nesse mundo. Falamos sobre a ação do crente, que individualmente ele tem que ser sal, ele tem que estar na casa de Deus. Cada um é importante, cada um é relevante. Essa palestra não é para vocês, é para mim, é para o Marcos, é para a Maria, é para meu pai, para minha mãe, para o Ian, para o Rafa, para a Nicole. É bem interessante a gente sempre colocar: não, o outro vai fazer. Não vai. Aquilo que Deus nos incumbiu a fazer, não vai. A obra que os nossos meninos aqui estão fazendo, ninguém tem capacidade como eles. Ou aqueles que têm capacidade como eles não se levantaram, mas eles se levantaram. Na hora que eu falei assim: meus meninos, bora trabalhar, vamos fazer a obra aqui comigo. Eu não estou fazendo nada, né? Eles estão fazendo tudo. Mas eles falaram: a gente faz, ixi, nós estamos aqui ansiosos para começar. Por que você não falou isso antes? Então, ministério importante. Hoje o mundo virtual ele está tão, ou mais, em evidência do que o mundo real. Se você verifica, passa nos lugares, as pessoas sentam na frente um dos outros e começam a manusear o celular. Essa semana eu chamei o Ian para a gente assistir um programa no Netflix chamado O Dilema das Redes, em que as pessoas que já foram executivos do Facebook, do Google, eles mostram como nós estamos sendo dominados. E como essa dominação está sendo feita de um jeito que a gente fica passando mal quando a gente não pega o celular para olhar. E tudo isso é feito pensado, irmãos. Tudo isso é feito pensado. Você pensa, às vezes eu estou pensando assim: puxa, eu estou querendo fazer tal coisa. E quando eu penso, eu estou perto de algum determinado lugar, já vem a propaganda no meu celular relacionado com aquilo que eu estou pensando. Eu falei: meu pai, estão lendo meu pensamento. Exatamente. Eu recomendo todos assistirem. O filme chama Dilema das Redes. É um documentário que está no Netflix. O Dilema das Redes. Assistam, vejam lá como nós estamos sendo objetos de domínio de pessoas que estão nos manipulando de tal forma que a gente não consegue sair da frente desse aparelho. Eu tenho um pouco assim, eu estou meio cansado de rede social, dessas coisas, eu me afasto muito delas, mas tem gente que vive disso, eles precisam ser vistos. E aí, às vezes, você está conversando com uma pessoa que há tempo você não via, mas aí vem uma mensagem do WhatsApp ou qualquer coisa que seja, é mais importante do que aquela pessoa, a pessoa deixa de tratar
com você aqui. Veja como é mais importante sermos sal. Veja o quanto é mais importante nós anunciarmos Cristo para que as pessoas voltem a se relacionar. E como é que você vai convencer alguém da justiça e do juízo? Mas nós não podemos esquecer que transitar na rede é importante. Por isso, quero agradecer aos nossos meninos que têm feito um grande trabalho. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1, 15 e 16. Santo é santificado, é separado, é diferente. Nós não podemos ficar escravos. Nós temos que entender quando nós estamos nos tornando escravos de determinada coisa e voltar para Cristo, ter o nosso tempo de meditação. É muito difícil hoje, porque isso tudo foi pensado, tramado, trabalhado. E ela, nessa série, nessa situação, vocês vão assistir, eu recomendo muito, chama O Dilema das Redes. Assistam e tirem suas próprias conclusões. Fiquei muito preocupado. Então, fui crucificado com Cristo. Agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a mim. Olha aí a importância de ser sal. Eu não sou mais eu. Eu falei do professor da escola dominical, repito de novo e repito sempre, do menino que fala com o professor falando sobre mansidão, sobre humildade, sobre novo nascimento, e o menino fala, o professor, meu pai é bruto, minha mãe é bruta, meu avô e minha avó, eles são brutos ao quadrado, meu bisavô era chamado de manilha, qual a manilha mais grossa que tem? Mais grosso que manilha não sei qual, a mais grossa que tem lá. É dessa descendência que eu venho, professor. Aí ele falou, você aceitou Cristo como Salvador? Sim. Você entendeu lá, como Cristo falou em Nicodemos, para Nicodemos que é necessário nascer de novo? Sim. E como que é o temperamento do teu novo pai? Deus. Aí o menino para e fica pensando, pela misericórdia de Deus, a palavra diz que nós não somos destruídos pela misericórdia de Deus, ele para e pensa, ou eu aprendo humildade, mansidão, para poder ser luz e sal, ou eu não sou servo de Deus, porque como é que eu vou sair por aí, espalhando a ira, a raiva, a detração, como é que eu não consigo me controlar dentro da minha casa, tratando meu pai e minha mãe, ou meus filhos e minha esposa de maneira grosseira? Eu não sou um servo de Deus, eu preciso rever aqui, preciso voltar. Então, por quê? Porque fomos crucificados com Cristo. E essa questão de ser crucificado com Cristo é importante, porque a nossa carne está lá, presa com Cristo, para que o Espírito possa ter liberdade. Essa é a figura que a gente pode fazer do que Paulo disse aqui, em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Eu, minha carne, minhas vontades, minhas concupiscências, e elas são fortes, elas são presentes em nossas vidas. Estão lá grudadas na cruz, estão presas lá. A minha carne está lá, para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar agora na minha vida e eu possa ser uma bênção, porque eu não vivo mais eu. Que coisa boa, irmãos. Que coisa fácil de falar e difícil de fazer. Os homens têm encontrado solução para tantos problemas, mas nunca vão poder salgar se não tiverem Cristo. Então, a responsabilidade é minha, eu preciso cumprir meu papel, permitindo que Deus desperte em mim os meus dons, para que eu me torne semelhante a Cristo, influenciando quem entrar em contato comigo. Então, o sal precisa salgar, porque senão ele se torna inútil. Não importa em que lugar você esteja, na faculdade, no trabalho. Eu fico muito feliz quando eu chego, determinadas pessoas estão falando determinadas coisas. Olha, desculpa aí, eu sei que você não gosta disso, eu sei que você não gosta desse tipo de coisa. Eu fico muito feliz de poder ter essa alegria de ser um servo de Deus, e as pessoas reconhecerem isso, mas não por mim, que Cristo cresça e eu diminua, mas não vou entrar na roda dos escarnecedores, eu não vou rir de coisas que não são de Deus, eu não posso,
Porque como é que eu vou falar de Cristo, da pureza, da salvação, da santificação, se eu estou lá no meio, se eu estou rindo daquelas mesmas coisas? Então, eu preciso ser salvo. Pois bem, a luz do mundo, Mateus 5,14. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Essa é uma declaração capaz de dar uma levantada na gente, sabe? Quando Cristo fala isso, dá um ânimo na gente. Por quê, meus irmãos? Porque o nosso Senhor olhou ali para os discípulos, homens simples, inteiramente destituídos de importância. Aqueles homens que estavam sentados ouvindo isso, para o mundo, eram nada. E Cristo disse: vós, e somente vós. Rapaz, é o nosso Cristo, é o Criador do mundo, junto com o Pai e o Espírito. Façamos o homem, é quem nos criou, e Ele olhar para nós e dizer: vós sois a luz do mundo. Vós, eu, quem sou eu? O que eu sou nesse mundo? Considere um mundo com 7 bilhões, é isso, de pessoas? Estamos nessa média? No universo de 7 bilhões, é mais ou menos isso que nós estamos? É isso? Eu sou ruim de matemática? Quem sou eu? Se você considerar na proporção de importância no mundo aí, nomes, pessoas que aparecem, que estão tempo na mídia, que para o mundo tem aquela importância, relevância, quem é eu? Quem é o Monte? Quem é a Nicole? Oi? É, né? 8 bilhões. Ô pai, não presta o celular para mim poder acompanhar aqui. Oi? Então, quem eu sou para Deus olhar para mim, o Senhor Jesus Cristo olhar para mim e me dizer coisas tão maravilhosas? Quem sou eu? Leia Castro está com a gente. Ô Leia, Deus abençoe, viu? Leia Castro trabalha comigo, é uma bênção de Deus na minha vida. Meu pai pediu que nós lêssemos Filipenses 2,15, talvez eu até tenha ele aqui no meu esboço, vou falar na frente. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandeceis como astros no mundo. Que coisa maravilhosa. Obrigado, meu pai, sempre contribuindo aqui maravilhosamente para o nosso crescimento. Vós, e somente vós sois a luz do mundo. Essa é daquelas afirmativas que sempre deveria surtir em nós um efeito de fazer a gente levantar a cabeça, levando-nos a perceber quão notável e glorioso é sermos servos de Deus, servos de Cristo. É diferente, é muito bom. Nós não encontramos isso em nenhum outro lugar. Isso deve fazer a gente, irmãos, sabe, dar aquela respirada e continuar caminhando, suportar o peso tão forte que nos é imposto por estar longe de Deus. A palavra vós, que lemos nessa declaração, aponta diretamente para cada pessoa regenerada por Cristo. Diretamente. Você, Montival, você, Adonias, você, Francisca, e assim vai. Cristo está falando conosco hoje. Vocês são a luz do mundo. O perigo é que leiamos essa declaração e fiquemos pensando em alguma outra pessoa. Isso é um grande perigo, é uma grande coisa que eu fazia muitas vezes quando eu era adolescente. Eu ficava assim no meu canto: rapaz, essa palavra é forte. Ainda bem que tem o fulano ali que está fazendo a obra, ainda bem que a irmã Jô está cuidando ali da obra. Com o irmão Lindomar eu não preciso ficar muito, mas eles vão fazer, eles são a luz. O povo, outro povo está falando aqui, eu vou ficar aqui no meu canto. Mas não é essa a interpretação. Cristo olha e fala para cada um de nós:
Hoje, Cristo vem no nosso coração e diz: você é a luz do mundo. Lembra disso. Lembra disso. Vós e somente vós sois a luz. Por quê? Porque o mundo está em trevas. Exatamente. Meu pai hoje está uma inspiração que está uma benção. Vou falar. Meu pai falou para que nós examinássemos cada lâmpada aqui. Cada uma resplandece por si mesmo. Você não liga essa lâmpada para aquela ali resplandecer. Ela faz o seu papel. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 aqui que estão ligadas e as outras estão desligadas. Elas estão apagadas. As que estão desligadas não têm brilho. Ela não está ligada à energia, ou seja, Cristo é quem nos liga. Cristo é quem nos aciona. Mas nós precisamos estar à disposição. Nós precisamos entender que a mensagem é para nós. Ora, exatamente, ser ligado nele para que a nossa luz brilhe. Ora, se o mundo precisa de luz, é porque o mundo está em trevas. Exatamente. Já falei várias vezes aqui dizendo sobre isso, que nós fazíamos cultos lá na linha 25, quando meu pai começou o seu ministério, o ministério mesmo que Deus incumbiu a ele, diretamente. Ele sempre tinha feito a parte dele, mas reflexamente, não diretamente, como começou lá. E nós sempre precisávamos atravessar a mata muitas vezes para fazer cultos na casa, acho que era da Adonias, que morava ali por trás, né, Adonias? E a gente precisava sair, passar por uma picada, e às vezes nós íamos com o da frente com a lanterna, o do meio com a lanterna, o de trás, e quem estava entre aqueles ficava olhando aquela luzinha lá na frente, e eu criança falava: ô meu pai, que essa lanterna não apague, que essa lanterna não apague. Eu era um pouco corajoso, confesso que eu era um pouco corajoso, assim, eu era pouco corajoso, bem pouco, e aí eu ficava torcendo para que aquela lanterna não apagasse, porque aquela lanterna nos guiava. Era uma luzinha só no meio de uma escuridão tremenda, mas era uma luzinha que dava um brilho. Onde não tem nada de luz, qualquer velinha que se acende é uma benção. O vagalume brilha no meio da mata, que a gente fica assim com o olho ofuscado, se você está acostumado com a escuridão. Ora, o mundo está em trevas. João 8,12. Falando novamente o povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Olha que coisa maravilhosa, olha que promessa tão grande, tão importante. Andar na escuridão é muito ruim. Uma vez eu fiz uma viagem para Ariquemes e fui de moto, e anoiteceu no meio do caminho, e a minha moto, só aquele farolzinho iluminando na frente. Eu falei: meu pai, se esse farol apaga, o que eu vou fazer da vida? Preocupado também. O que eu vou fazer aqui? Quando aquelas densas trevas vinham desse lado, vinham de cima, vinham de trás. Mas aquele farol ficou aceso e me guiou no restante do caminho. E eu comecei a compreender, pensando ali nas maravilhas de Deus, quando Cristo fala: eu sou a luz, e a luz da vida. A luz da vida. É muito bom. Nós, e Cristo fala, vocês, Deus fala por intermédio do seu servo Pedro, o Espírito Santo, né, fala por intermédio do seu servo Pedro, em 1 Pedro 2,9, vocês, vós, lembra? Nós, e aí eu trago para a primeira pessoa, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é uma luz qualquer, é uma maravilhosa luz. Gente que não coloca, sabe, quando você tem você viveu fazendo uma coisa que era muito ruim a vida inteira, e de repente você entende que aquilo é ruim, você sai daquilo e você olha para trás e fala: como é que eu fiquei a vida inteira fazendo isso? Essa é o que a maravilhosa luz de Cristo faz. E nós fomos incumbidos de ser sacerdotes, de servir aqui a essa luz. Disse-lhes, pois, Jesus, João 12, 35 e 36, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo, andai enquanto tendes luz,
para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se escondeu deles. Olha só que palavras tão importantes. A luz está convosco por um pouco de tempo, andai enquanto tendes luz. Nós temos um período aqui da graça, como houve o período obrigado, dona Irã. Houve o período da inocência, lá atrás, aquele pequeno período, ou um grande período, eu não sei, não fala o tempo que eles permaneceram ali, deve ter sido um grande período, deve ter sido um bom período ali, para que, não se sabe, saber-se-á. Depois disso, houve o período do governo humano, onde o homem, tudo foi entregue. Houve o período da lei, dos juízes da lei, e depois de algumas outras dispensações que nós chamamos, outros períodos, chegou o tempo da graça. Como terminou o tempo da inocência? Como terminou o tempo do governo humano? Como terminou o tempo onde a lei exerceu o seu papel? Haverá também o fim do tempo da graça. O tempo da graça significa o seguinte: todos que vierem a Jesus Cristo serão recebidos e seus pecados serão perdoados. Todos aqueles que desejarem nascer de novo serão redimidos, comprados pelo sangue de Jesus Cristo, e a partir daí viverão na maravilhosa luz. Serão uma luz cálida, uma luz que nos aponta o caminho, mas que não ofende os nossos olhos. Uma luz que ilumina tão claramente que a gente consegue ver o mais pequeno obstáculo que poderia machucar o dedinho do pé. Sabe, é maravilhosa luz. E o Cristo alerta para por quê? Por andar enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Nós entendemos que o mundo não sabe para onde vai, e sucumbe a essas coisas, como nós falamos aqui recentemente, sucumbe a esse amaciamento do ego que esse tipo de coisa faz, se torna escravo porque dá um prazer tão efêmero. Assim é o mundo. Nos séculos XV e XVI, os homens começaram a se interessar novamente pelo conhecimento, pelas coisas da ciência. Ali saía-se da chamada Idade Média, da época das trevas, e foi um momento crucial na história do mundo, onde começou a civilização moderna. Interessante que o momento das luzes dos homens é exatamente o período em que começa o ataque às Escrituras Sagradas, porque a filosofia e o pensamento humano começa a querer ser superior à revelação divina. Que coisa, né? A luz do homem apaga a luz de Deus, e a luz de Deus apaga a luz do homem. Mas as luzes do homem conduzem o homem para buracos profundos, e a luz de Deus conduz o homem para o reino celestial. O homem começa a dar valor àquilo que é bom. Então, isso não mudou. E nesse século, no nosso século, é o século e cada século tem a sua peculiaridade, mas o nosso século nunca foi tão confuso para nós, por exemplo, que somos do século passado. Quem é do século passado não compreende esse século. Quem trabalhou na máquina de escrever a vida inteira e chegou o computador, ele até hoje ele tem dificuldade em compreender o computador e compreender o celular. O meu sogro, ele tem uma dificuldade muito grande com esse negócio de celular. Minha mãe, meu pai acessam, usam, entendem, mas não é, para eles é uma coisa incômoda. A minha filha, o Alex, aqui, as crianças de mais tenra idade, manuseiam o celular com uma facilidade. Minha filha pega o computador, bota de cima para baixo e bota para lá, bota para cá, liga, desliga, acessa, tudo. Se eu pedir para as pessoas que, como falei, que vêm do século passado e não tiveram muito acesso a isso, liga o computador aí, onde é que eu aperto? Ih, está fazendo barulho, vou sair correndo, vai estourar, vai explodir aqui. Vai... Então, isso não mudou, isso está pior. A despeito de tudo isso, a Escritura continua dizendo: vós sois a luz do mundo. Mesmo nesse século, como falei, de tantas luzes mundanas, como é brilhante, né, o celular, como ele brilha, como essa tela nos atrai.
o smartphone, não o celular, o smartphone, como essa tela nos atrai, como ela é, cada dia eles investem mais na tela, para que ela nos atraia, é a luz, mas uma luz que nos prende, não a maravilhosa luz que nos liberta. Então a Bíblia continua proclamando, o mundo está em grosseiras trevas, e a partir do momento em que alguém começa a considerar seriamente as coisas, comprova que é pura verdade, é muito fácil comprovar, como nós falamos, quando grupos riquíssimos, que detêm boa parte da riqueza de todo o mundo, se levantam, e como foi dito lá no programa que eu li, alguém contrata e paga 1 milhão de dólares, ou 5 milhões, ou até 1 bilhão que seja, e fala assim, eu quero hoje 1% do planeta consumindo meus produtos. Ele consegue fazer isso. Eles conseguem 1% do planeta? É muita gente. Eu quero que o país tal seja consumidor dos meus produtos, que o meu produto seja, e toma aqui, eu dou tanto isso. E eles falam, é fácil, mexem nos algoritmos, e a partir daí todo mundo começa a chegar no seu celular, começa a chegar no meu celular o tempo todo aquela propaganda, você abre o celular, chega nas notificações, e você não entende, gente, por que estão fazendo tanta propaganda? Eu vou ver o que é isso aqui, parece que é bom mesmo, vou comprar. Exatamente. O mundo está sendo preparado cada vez mais para a vinda do anticristo. Se você lê o Apocalipse, Daniel, o próprio profeta Zacarias fala alguma coisa sobre isso, Paulo, quando fala também nas suas cartas alguma coisa de como acontecerá, mas principalmente o Apocalipse, você vai ver que ali Cristo que Deus já nos deixou tudo certinho de como vai acontecer. A mãe fala, quando aquelas 2 testemunhas, que depois do arrebatamento, elas anunciarão a palavra de Deus, serão mortas, todo mundo verá quando elas ressuscitarem. Como que todo mundo vai ver? Porque tudo está conectado, tudo está interligado hoje, e nós estamos aqueles, e por que é importante prestar atenção em sermos luz e sal? Porque quem vai ser massa de manobra? Quem vai ser induzido? Todo mundo está fazendo a mesma coisa, todo mundo está no mesmo lugar, todo mundo está imitando todo mundo, quer imitando alguém que quer ser imitado. E quando eu passo num restaurante, vejo um casal com os filhos sentados numa mesa, que tiraram aquele momento para eles, sentado, cada um com seu celular na mão, me dá um desespero. Você vê jovens sentados em determinados lugares, que ao invés de estar conversando entre eles estão aqui, os jovens não estão tendo mais a necessidade nem de namorar, porque estão sendo consumidos, o cérebro está sendo todo sugado pelo vício em tudo que está sendo oferecido. Verdade. Exatamente. Os pais estão viciados, os filhos estão sendo viciados, porque estão vendo os pais assim também. Como é que nós vamos ser luz? Como é que nós vamos ser sal se nós entramos todos no mesmo caminho, estamos sendo objeto de manobra, sendo levados por tudo isso? Luz, exatamente, nós vamos falar exatamente isso aqui, lá na frente vamos falar sobre isso, que a luz é ser exemplo. Exatamente, a necessidade das pessoas em mostrar tudo, e isso tudo é efêmero, tudo isso é mentira, tudo isso é ilusão. Tem um vídeo muito interessante, desculpa, eu não estou querendo sair aqui do nosso caminho, estou dizendo que a luz desse mundo é essa luz que brilha, mas que nos conduz direto ao abismo. Foi mostrado num vídeo recente, as pessoas, como é ilusório isso, o sujeito
posta uma foto, você vê ele atlético, sorrindo, no momento ele tira aquela foto e posta na mídia social, logo depois ele se suicida. Mas para quem viu, eu quero ser igual a essa pessoa, olha que atlético, que bonito, que sorridente. Todo mundo que posta aquela maquiagem bonita, aquelas moças que jogam o cabelo para o lado, os rapazes, né, que ficam bonitos na frente da câmera, corpos. Mas como é que está o coração dessas pessoas, que tem necessidade de ficar mostrando alguma coisa para os outros? Eu não tenho necessidade de mostrar minha vida particular para ninguém, porque eu estou muito satisfeito com a minha vida particular, com a graça do meu Deus. Não preciso estar ostentando. Eu comprei um carro, que coisa boa, não preciso mostrar para ninguém. Tenho uma casa nova, graças a Deus, não preciso expor a minha vida inteira. Eu já falei até que é perigoso isso. É perigoso isso. Você entrega tudo para os bandidos quando você se expõe de certa maneira na mídia social. Então, esse é o mundo atual. É um mundo perigoso, mas adoravelmente perigoso. É perigoso, mas adoravelmente perigoso. Então, quando nós observamos um mundo de luzes, onde o homem tem um conhecimento extremo das leis mecânicas, dos princípios científicos, um conhecimento de vida em termos quase exclusivamente biológicos e mecânicos, é impressionante ver que quando nós voltamos para as necessidades básicas do ser humano, os problemas mais vitais da vida, vemos as verdades expressas por Cristo. O mundo jaz no maligno, o mundo está em densas trevas. Nunca tivemos tantos problemas psicossomáticos, síndrome do pânico, depressão e outras doenças advindas do fato de você nunca conseguir alcançar o que o outro tem e o que o outro mostra. O que o outro tem não, o que o outro mostra, aparenta ter, mas que também não tem. E aquele outro que você se espelha em você também, você nem sabe, porque você quer mostrar algo também que não tem, e todo mundo fica infeliz. Por quê? Porque as coisas que se oferece não são coisas que vão dar alegria e felicidade. O que dá felicidade é Cristo Jesus, é andar na luz, a maravilhosa luz. Quanto mais os homens se gabam de ter um vasto conhecimento, compreensão e iluminação, vemos ao nosso derredor uma trágica derrocada nos relacionamentos humanos. Irmãos, eu sempre falo, eu sempre repito aqui, o meu tempo, do André, do Edivan, a gente vinha para cá, a gente ficava junto, a casa do meu pai vivia cheia de jovens, era o tempo todo. Eu dou graças a Deus que aqui na igreja a gente mantém isso, viu? Os jovens se encontram, tem aqui o grupo dos jovens, eles vêm. A minha filha ontem estava passando mal, tinha pegado muito sol de dia, mas ela falou: papai, eu preciso ir para o culto dos jovens. Ela, quando chegou aqui, ela estava passando muito mal, sentindo dor de cabeça, sentindo enjoo por causa do tanto de sol que pegou, e ela é muito morena. Ela: papai, me busca, com tristeza, porque ela queria estar aqui, no meio dos jovens, e eles estão aqui, eles estão ouvindo a palavra, eles estão trabalhando junto, eles de vez em quando saem, vão ali para o espaço alternativo, ali eles conversam, ali eles brincam, ali eles têm um relacionamento bom, diferente do mundo, onde ninguém mais tem necessidade nem de olhar um para o outro, porque o que acontece? É seletivo demais. Se eu posto uma foto, alguém faz um comentário ruim, eu excluo aquela pessoa. Mas se aquele comentário ruim era o comentário, por exemplo: por favor, não faça isso, não se exponha tanto, eu excluo, eu não vou mais ouvir aquele que pode me ajudar. Só aqueles palminhas: nossa, você está lindo. Eu vejo a pessoa posta uma foto assim, bota a cara assim, e tira a foto bem aqui, aí outro: oh, que lindo, parabéns, como é que está bonita para coisa feia daquela. Então as pessoas estão sendo levadas num ambiente de falsidade terrível, estão andando por isso, e é uma coisa terrível. Depressão, falei, doenças psicossomáticas, genocídios, grupos genocidas se unem e encontram voz nesse ambiente virtual e vão cooptando outros. É uma coisa terrível. Esse mundo está das densas trevas, irmãos, mas são trevas muito iluminadas, e as pessoas ficam assim, desesperados por estar aqui,
E esquecem de Deus. Por quê? Porque Deus, Jesus, a gente precisa de detimento, a gente precisa, como o pai sempre fala aqui, meditar. Quem consegue meditar com a mente? O tempo todo, sabe? Recebendo. Parar, ler a palavra de Deus. Como o pai fala, olha aqui, irmãos. Aqui, ó. É bem aqui. Contemplando ali, quando a palavra de Deus fala. E eu fico olhando, irmãos, imaginando o lar celestial. E aí ele vê aqui, ó. Ele vê. Por quê? Porque ele medita. Porque ele mastiga. Porque ele sabe. Não tem como você aprender a palavra de Deus de maneira diferente. Quem consegue hoje o celular do lado toda hora, pim, você abre, vou ler a Bíblia, vou estudar a Bíblia, pim, aí vem apareceu um vídeo novo que eu postei, você vai ver o vídeo, aí vai ver no outro vídeo, aí um vídeo chama outro vídeo, um vídeo de pegadinha legal, um vídeo animal, aí os animalzinhos fazendo gracinha, mais um vídeo de animalzinho, aí já passa e aí vai, aí o mundo é... Exatamente, o André fala que até as pessoas não estão conseguindo mais imaginar, porque a luz está sendo apagada, e sabe qual que é o importante de imaginar? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A gente não vê, a gente não pega, a gente espera, está dentro desse campo. Por isso é importante, irmãos, nós acordarmos, despertarmos, a luz de Cristo começar a brilhar em nós, para que nós consigamos tirar essas pessoas disso, trazê-las para o mundo da luz, pois não? Filipenses 2, 7 e 8, mas Filipenses 2, 7 e 8, anotem aí, não sei se alguém está colocando em Filipenses 3, 7 e 8. Alguém coloca para a gente aí no nosso chat. Filipenses 3, 7 e 8. Minha tia Dete está assistindo aqui, minha tia. Minha tia Detinha, obrigado. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. É escória, irmãos, é nojeira, é sujeira. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, está lá em Mateus 24, 12. Tudo isso aqui que as pessoas hoje estão considerando como coisa tão importante, eu fico feliz, irmãos. Aqui na nossa igreja eu vejo poucos, muito poucos, ou posso até assegurar que não vejo nenhum que sucumbiu a essas situações, pelo menos de se expor. Mas muitos estão recebendo, muitos estão viciados, e nós temos que fazer se eu perguntar aqui quantos têm lido, quantos são leitores assíduos da palavra, de livros importantes? Eu leio o quê? O que o professor me obriga na sala de aula. Não é isso que eu estou falando. A leitura da palavra, ela é essencial para o nosso crescimento espiritual, porque como que eu vou ensinar um Cristo do qual eu não conheço? Se alguém perguntar para você, me fala quais são as doutrinas da Igreja Batista Bíblica que você serve, você consegue estipular elas? Os nossos pontos, as nossas doutrinas, aquelas que nós defendemos aqui, servimos a um único Senhor, acreditamos no batismo nas águas, não para a salvação, temos os fundamentos, seguimos os preceitos de Cristo no batismo, na ceia, no batismo, que são a palavra, pai, me faltou, as nossas determinações, mandamentos, me faltou a palavra aqui, ordenanças, seguimos a ordenança do batismo e da ceia, onde a ceia ela não é uma consubstanciação, não se transforma naquilo, mas ela é uma transubstanciação.
onde nós entendemos. É isso, né? Nem transubstanciação, não se transforma, nem consubstanciação, não é uma consistência, é só um mandamento de Cristo para que nós lembremos, e assim vai. Cremos na salvação por Cristo Jesus, cremos que a salvação ela é perene e ela é uma vez só, quando você se converteu, aceitou Cristo como seu Salvador, cremos que somos batizados com o Espírito Santo no dia que nos convertemos e a partir daí o Espírito Santo não mais se afasta de nós, e assim vai. E assim vai. Vamos, o Marcos Henrique aqui pediu para a gente ler o 3,8 também. Na verdade, foi o que nós já lemos. Tenho todas essas coisas por escória. Escória. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, está lá em Mateus 24:12. Por que eu estou fazendo essa introdução? Lembra que eu estou na introdução, eu nem entrei ainda no ponto, e já vou terminar aqui, porque nós vamos continuar a semana que vem. Eu nem entrei ainda no ponto mais focal do nosso estudo, porque toda essa roupagem de que está acontecendo no mundo, o que eu quero mostrar com isso? Estamos nas mais densas trevas. Trevas, trevas, trevas. E é terrível entender e notar que muitos de nós estamos sendo levados. E o mundo não sabe para onde vai. E por que eu estou falando essa introdução toda? Por que eu estou entrando no nosso contexto atual? Porque é nesse contexto que nós vivemos. Nós precisamos conhecer onde vivemos para saber como vamos emitir o facho de luz de Cristo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, Mateus 24:12. O crescimento do pecado e o esfriamento andam de mãos dadas. Não adianta. O homem tem o conhecimento, o homem tem, mas ele não aplica. Ele não aplica. Conhece Deus, conhece Cristo, mas não aplica. Não compreendem qual é o verdadeiro problema do ser humano. Salmo 42, vamos terminar com esse salmo. Salmo 42, aqui no título fala Salmo aos filhos de Corá. Salmo aos filhos de Corá. Quem lembra quem foi Corá? Corá, Datão, Abirão, os nomes engraçados, né? Corá, Datã e Abirão, não, são os filhos de Corá mesmo. Eu estudei bastante, pesquisei em vários autores, pesquisei em toda, e eles são eles. Deus poupou os filhos de Corá, lá ainda em Crônicas, fala que eles foram poupados. Quem foi Corá, Datã e Abirão? Quem sabe? Fora o pai e a mãe aqui. Quem já leu aqui a palavra Gênesis, Êxodo, um Pentateuco ali, vocês vão ver a história deles. Eles se rebelaram. Exatamente, eles se rebelaram contra a autoridade, contra Moisés e Arão. Eles eram levitas, eles já tinham uma grande relevância na tribo, mas se levantaram eles, e mais 250 que com eles se levantaram foram engolidos pelo fogo, tragados, mas Deus permitiu que a descendência deles vivesse e continuasse como levita, para mostrar sua misericórdia. E esse salmo, embora não se saiba corretamente quem o escreveu, o autor entrega para ele que eles sejam os emissores dessa palavra, quando ele diz: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, e com voz de alegria e louvor com a multidão festejava. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Decorem esse versículo, Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim.
Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, e a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus minha rocha, por que te esquecesses de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo, com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Aqui diz, o homem tem sede de Deus, e o homem nunca estará satisfeito enquanto ficar longe de Deus. Por isso a nossa obrigação de ser luz é tão incisiva e tão mais importante nesse mundo, onde, como falei, as trevas pululam disfarçadas de luz. Então, semana que vem a gente vai continuar, e tem muito para falar ainda sobre luz, e sobre por que é importante que nós brilhemos, e por que antes veio o sal, e depois a luz. Vai ser bom, fica com a gente, viu? Vocês que estão acompanhando, domingo que vem, nesse mesmo